Amém, louvado seja Deus. Deus abençoe os amados irmãos. Aqui estou, né? Sem compartilhar que estaria aqui hoje, sem avisar. Mas nós somos igual a vinda de Cristo. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas uma hora nós sabemos que ela vem, né? Hoje estou aqui para a honra e glória do nome santo do Senhor. Quero compartilhar com vocês uma oração e uma palavra para edificar a sua vida. Espero que Deus com certeza fale ao seu coração. E quero desde já pedir que você venha compartilhar esse link. Peço que você venha deixar o seu like aí nesse vídeo aí que a gente está fazendo agora, né, nessa live, para que muitas pessoas sejam alcançadas também. Antes de passar para o bispo orar, quero pedir que vocês também coloquem o seu pedido de oração aí nessa live, que a gente vai estar orando pela sua vida, para que o Senhor te abençoe, tá? Quero que, se você também tiver algo particular para falar com a gente fora da live aí, para não deixar seu comentário aí, pode chamar no PV, que a gente vai estar atendendo, a gente vai estar falando, a gente vai estar orando pela sua vida, tá? Tem uma irmã já nos assistindo que se chama Regiane Tatal. Bom dia. Olá, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor Jesus Cristo, irmã. Ô, minha querida, a gente está orando pelo seu propósito aí que você nos pediu, tá? Para orar pelos seus filhos aí, né? A gente está orando e Deus vai te dar vitória, minha irmã. Eu sei que é difícil, mas não é impossível para Deus, tá? Então vocês podem deixar seus pedidos aí, que a gente vai estar orando. E nosso Bispo Dark também vai estar orando, né? Ontem à noite a gente teve aqui uma palavra... Quer dizer, a gente teve uma reuniãozinha familiar aqui entre mãe, filho, né? O meu esposo, e a gente estava conversando sobre os assuntos aí. E eu abri a Bíblia aqui agora, né? E veio aqui uma palavra que está confirmando o nosso assunto de ontem. Vamos ver o que vai dar esse versículo que a gente vai estar lendo aqui, tá? Então vamos orar então aí com o Bispo Dark em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, compartilhe esse link, compartilhe essa live, deixe o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por vocês em nome do Senhor Jesus. Essa oração que a gente vai estar fazendo engloba todas as pessoas na face da terra, né? Todas as pessoas que vão estar assistindo essa live em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos. Bispo Dark, a oração, amém? A paz do Senhor Jesus Cristo Glória a todos que nesse momento estão ouvindo a sua oração e aqueles também que não estão ouvindo nesse momento porque foram trabalhar, têm um compromisso, né? Mas mais tarde será postada esta oração. Que Deus possa já grandemente ir ao encontro de todas essas pessoas aí, tá bom? Nós vamos sim estar orando pelos filhos, né? Dela que pediu aqui, essa irmã Regiane, né? Estaremos orando pelos seus filhos. Vamos então nos elevar os nossos olhos ao céu, de onde virá o nosso socorro. Amém, hoje é sexta-feira, vamos repreender todo o mal. Senhor Deus e Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos nesse momento diante do Senhor. Nos faça pequeno e humilde, Pai. Mas ouve esta oração, Pai. Quem clama ao Senhor, meu Pai, são os teus filhinhos, as tuas filhinhas, meu Pai, mediante as necessidades do dia a dia. Hoje é sexta-feira, Pai, mais uma semana já se finda, meu Pai. Nós estamos aqui para orar pela vida da irmã Regiane, pelos seus filhos, por todos que estão ouvindo, meu Pai, essa live agora, Senhor. Vá ao encontro deles. Nós não sabemos das suas necessidades, mas o Senhor sabe. Tem muitas pessoas nesta hora, Senhor, que não tem o alimento na sua casa, Senhor. Não tem o valor para pagar a conta de luz, a água, o aluguel. Não tem um trabalho, meu Pai, para fazer. Senhor, abra a porta de um trabalho para essa pessoa que necessita, meu Pai. Essa que está doente agora, meu Pai, não tem condições do remédio, que o Senhor envie ali o anjo da cura ali, meu Pai, que possa curar essa enfermidade. Desde já repreendemos a Covid-19, repreendemos toda a palavra de maldição nesse momento. Vai quebrando as algemas, correntes, Senhor, que tem aprisionado essa pessoa na derrota, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a derrota caia por terra agora, que as algemas se abram, as correntes se rompam e que a
glória de Deus possa inundar esse coração. Coloca nessa mente agora, meu Pai, um objetivo, que os sonhos dela, meu Pai, ela possa contar somente para o Senhor, que é Deus. Não conte seus sonhos para os irmãos seus, para ninguém. Conte a Jesus, conte a Deus seus sonhos, que ela possa realizar os sonhos que ela tem ainda, Senhor, nessa vida, Senhor Deus. Vai agora, meu Pai, visitando todos os parentes da Adriana, do maior ao maior, na cidade do Rio de Janeiro. Vai visitando todos ali, as irmãs que fizemos a campanha ali, a irmã Vânia, a Vanessa ali, todos ali, Senhor. Vá ao encontro ali. Desde já repreendemos toda a casta de demônios, meu Pai. Todos macumbeiros que nesta hora já estão com o nome dessa pessoa para desmanchar o seu casamento, muitas vezes para alejar, para fazer um acidente de veículo, meu Pai. Nós repreendemos toda macumba, toda inveja, meu Pai, que saia em nome de Jesus. Porque esse nome é poderoso. Ninguém suporta ele. Demônio que atrasa a vida dessa pessoa, que está amarrando ela, que ela não consegue um emprego, que ela não consegue fixar numa cidade. Ó demônio, ó pomba gira, ó demônio capa preta, espírito da morte, eu te repreendo agora. Hoje é sexta-feira, mas o meu Deus, para ele não tem segunda, não tem terça, não tem quarta e nem sexta. Sai em nome de Jesus. Pai, vai ao encontro desses que tem uma pessoa nesse momento no hospital, que está ali naquele quarto, meu Pai, acamado, que o médico nesse momento ainda não passou, mas o médico vai passar aí, o médico dos médicos, e ele vai assinar a tua alta e você vai sair daí, porque não existe Covid-19, não existe câncer, não existe pressão alta, não existe nada que vai impedir você de glorificar o nome de Deus. Glória a Jesus. Desde já, glorifique o nome do Deus Todo-Poderoso. E diga para ele: Deus, eu tomo posse e eu vou ao encontro do gigante. Porque sem ir ao encontro, sem você derrotar ele, não há vitória. Joga por terra todo o mal da vida de todos os ouvintes que estão ouvindo essa live. E que a vitória venha, Senhor, da tua casa, venha do alto, como diz, né? Eleva os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro. Assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu abençoe todos vocês. Receba esta oração. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, que vocês possam ser alcançados nesse dia de hoje. Nosso objetivo aqui, irmãos, é compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Aqui é uma casa, então você aqui vai ouvir barulho de cachorro, de repente, que pode latir. Você pode ouvir barulhos ali batendo no portão, alguém chamando meu esposo, porque a gente está em casa aqui, a gente não está no estúdio de gravação, né? A gente está em casa. Meu esposo, ele pode sair daqui de repente, porque ele trabalha, né? Ali na oficina, então seus clientes chegam ali, mas o que importa é nós estarmos com sinceridade e fidelidade ao Senhor. O nosso Senhor Jesus nos deixou um exemplo muito lindo e maravilhoso. Você vê que muitas das vezes quando ele se reunia e ele falava, né, da palavra de Deus para os discípulos, para aqueles que estavam ali em volta dele, ele não escolhia um lugar apropriado, né? Não escolhia grandes templos, lugares bonitos, né? Cheio de gente chique, famosa, gente linda, né? Ele escolhia aqueles lugarzinhos mais simples, né? Muitas vezes ele estava onde? Na praia, falando para aquele povo que estava o seguindo, né? De repente, quem sabe, como diz o pastor Galvão lá de Teresópolis, né? Naquela época não tinha microfone, então Jesus aproveitava o sopro do vento que o mar jogava para frente para poder levar a voz dele também adiante para as pessoas que estavam ali ouvindo. Às vezes ele ia para o monte, né, para ensinar. Eram lugares simples. E hoje em dia, irmãos, nós estamos voltando a essa simplicidade, né? Muitos pastores aí que se consideravam muito grandes
estão descendo novamente à casa do oleiro depois de ter recebido uma nova chance para viver. E nós louvamos ao Senhor por isso, né? Hoje em dia tem muitos pastores aí que estão se reunindo onde? No quintal, na calçada da sua igreja, porque muitos ainda não podem recolher muitas pessoas dentro da igreja para dar Covid, que ela está aí, né? E muitos têm se reunido nas praças, muitos têm se reunido nas ruas, para continuar assim falando a palavra de Deus, que é muito importante, né, para a nossa vida. Então, como eu disse para os amados irmãos, ontem nós estávamos aqui conversando, meu filho aqui ontem comigo conversando, inclusive, irmãos, falando em filho, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Você mãe, você pai, que tem os seus filhos, orem por eles constantemente, mostre para eles o caminho. Como que vamos mostrar o caminho? Senta com ele, conversa com ele, ensina para ele a palavra de Deus. Quem sabe não vai chegar um dia que ele vai saber até mais que você, né? Hoje em dia eu não posso nem falar mais pro meu filho, se bobear ele sabe mais do que eu já. Ele é uma bênção, né? Ontem a gente estava conversando a respeito disso. Eu digo isso, irmãos, da minha humildade, simplicidade, porque meu filho tem muito mais tempo de ler do que eu. Ele já cresceu na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus antes mesmo de nascer. No ventre da mãe ele já ouvia a palavra de Deus. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje pela manhã, eu tinha acabado de orar, eu gosto de ver as notícias, né? E ali eu estava vendo uma notícia muito grave que aconteceu ali na cidade de Minas Gerais. Por isso que eu digo que nós temos que orar. Uma mãe foi repreender o seu filho porque o seu filho queria ver filme pornográfico. E sabe o que aconteceu com essa mãe? Esse filho matou ela. Por quê? Porque perdeu o temor. Não sabe talvez o que é temer a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio de todas as coisas, né? Se você não conhece a palavra, se você não conhece a Deus, como que você vai ter temor, né? Então muitas vezes você quer que seu filho, sua filha te obedeça, muda de vidas, se corrija. Mas Deus colocou você na vida deles para ensinar o caminho. Para ensinar o quê? A palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus ela é a nossa bússola. Ela nos dá direção. Agora você vê hoje, na manhã desse dia, existe uma família marcada para o resto da vida. Por quê? Porque a sua mãe foi repreender o filho e ele não aceitou a repreensão e ainda tirou a vida dessa mãe. Tá? O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: irmãos, a palavra do Senhor, ela já está mais que confirmada. Jesus não tarda a vir buscar a sua igreja. Jesus está voltando e ele vem buscar o seu povo. Eu não posso estender muito aqui hoje, porque a bateria desse celular está terminando aqui e ele não vai aguentar muito. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: amados, ontem a gente estava conversando à noite. Irmã Joselita Silva, a paz do Senhor Jesus Joselita, Cristo. Deus abençoe sua vida, tá? Ontem a gente estava conversando de noite a respeito da palavra de Deus. Às vezes a gente senta e a gente começa, é automático, né? Surge um assunto, a gente começa já a conversar e a falar. E ali ontem, o meu filho abriu o coração, expressava algumas coisas que ele passou, que ele já tem 20 anos de idade, né? Ele cresceu na casa de Deus comigo e com o pai dele. E depois ele deu continuidade também na casa de Deus, né? Ele chegou até morar na igreja. Porque ele era considerado um obreiro ali de muito valor, né? Ele e o irmão dele trabalhavam na obra de Deus, faziam uma obra de Deus. Como eu disse para vocês aqui uma vez, meu filho já fez a obra de Deus até na escola, que é difícil, né? É difícil um jovem chegar numa escola com a maletinha na mão e começar a falar de Deus, né? Mas eu louvo ao Senhor pela vida dele, né? Por ele ter tido essa coragem, por ele ter ido, por ele ter feito ali a obra do Senhor. Então nós passamos alguns processos aí difíceis, ele passou algum processo difícil, a gente ainda está em oração. Por quê? Porque justamente o versículo que eu vou dizer aqui, existem muitos que foram ungidos para abrigar, para tomar conta, para alimentar, para mostrar o caminho das ovelhas. Mas será que vai haver cobrança se um pastor um dia esquecer de você? Será que se um dia se uma ovelha sair do rebanho, o pastor vai atrás dela? Porque o certo é ir, né?
É igual aquele louvor que diz, né? Eram 100 ovelhas, junta do aprisco, né? Eram 100 ovelhas que a amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Tu tem chorado de tristeza por aquela ovelha que você não vê mais aí na casa do pai? Ou você tem passado assim por desapercebido, não faz diferença? Ou você só faz diferença com aquelas ovelhas que tem mais dízimo para te dar, tem mais oferta para te dar, porque aí é bonito, né? Eu digo isso porque eu já passei por essa situação e eu sei muito bem o que é. Então ontem eu vi meu filho falando assim, é uma coisa que me chamou muita atenção, e eu vou ler para vocês aqui. Ele falou assim: mãe, se um dia eu tiver um rebanho ou for arrebanhar um povo, eu não vou querer pedir nessa igreja oferta e nem dízimo. Não vou querer. Esse é o propósito dele, ele falando. Eu sei que ninguém gosta, né? Falou em dízimo e oferta, nego pula pra frente, né? Não gosta. Mas a gente tem que falar a verdade. A gente está aqui para agradar a Deus e agradar o homem. Porque ele sabe o que ele passou. Ele abriu seu coração no ministério, fazia a obra de Deus lá. Chegou um dia que o seu pastor o abandonou. Existem muitas ovelhas que estão perdidas aí porque foram abandonadas, foram esquecidas, foram deixadas traças. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aonde quer que você esteja, o pastor dos pastores, Senhor dos senhores, ele não esqueceu de você e ele está te vendo. A sua palavra vai se cumprir, ele vai te encontrar, ele vai te buscar lá no mais profundo abismo. Tu pode estar de pendurado, prestes a cair, mas ele vai vir a teu socorro, porque ele é o nosso pastor, que não nos deixa só, aquele que morreu na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nessa hora eu vou estar falando com muitas almas que se sentem assim, se sentem abandonadas, se sentem usadas. Ah, quando eu dava meu dízimo alto, quando eu dava minha oferta alta, todos me viam. Mas de repente, eu não tinha mais para dar e aí viraram a cara para mim. É a realidade. Mas não se esqueça que Deus é Espírito, como ontem meu filho estava falando. O nosso Senhor, ele não precisa de dinheiro para fazer nada nessa terra. O que ele precisa é de um povo lavado e santo, remido pelo sangue do Cordeiro, que saia para fazer aquilo que o Filho dele mandou, ordenou. É uma ordem, não foi um favor. Ele morreu por você na cruz. Ele não falou assim: ô Bispo Dark, por favor, você pode ir lá na casa de fulano para ver por que ele não está mais vindo na casa de Deus. Não, ele deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Aquele que crê será salvo e aquele que não crê será condenado. Esse é o ide dele. Esse é o evangelho que o Senhor quer que nós pregamos para as almas. O evangelho do arrependimento. Porque ele está voltando e tem muitas almas que estão prosseguindo para o inferno. Não tem outro lugar. Porque não pregam mais a verdade, não pregam mais, né? Aleluia! A libertação para a igreja do Senhor, para o rebanho. Aí muitas pessoas chegam na igreja e se escandalizam. Ah, mas eu fui para a igreja pensando que lá era um lugar assim, não. A igreja é um centro de recuperação para a ovelha. Porque lá a ovelha entra, lá ela começa a ser tratada, ela começa a ser lavada, banhada, cuidada, podada, cortada. E aquelas que são do Senhor, que são ovelha, não bode, elas vão aceitando todo esse processo. Mas aquelas que não são ovelha, que só tem a pele, elas vão se levantar e vão sair mesmo. Eu estou falando sobre ovelha, não estou falando sobre bode. Porque os bodes, eles vão dar conta naquele dia também. Porque todo joelho se dobrará. Então eu digo isso por quê? Porque ontem eu via meu filho triste, com o seu coração amargurado. E eu orava a Deus de noite, e falando com ele: Senhor, faz uma obra no coração do meu filho, Senhor. Porque ele vivia o primeiro amor ali naquela igreja e ali ele se sentiu abandonado. Até hoje ele se sente abandonado, ele lembra, né? A gente dá vontade de chorar quando ele lembra e ele fica falando, e ele fala: é um sentimento que está aqui, eu não posso mudar, está aqui.
Então você, pastor, que tem abandonado suas ovelhas, procura ela, que hoje ainda é chance. Você ainda tem chance ainda. Sabe por quê? Porque você vai dar conta de cada ovelha. Você sabe disso, né? As ovelhas que Deus te enviou, que você abandonou, você vai dar conta naquele grande dia. Então se arrepende quanto é tempo, porque aqui diz a palavra do Senhor no livro de Zacarias. Eu não queria falar nesse assunto. Eu não queria falar nesse assunto, bicho. Mas eu abri a Bíblia aqui. Eu abri a Bíblia aqui, na hora que você... Foi antes de você começar a orar. Eu abri a Bíblia aqui em Zacarias 11, versículo 17. Então eu não posso desviar. Eu não posso procurar palavra bonita para falar para você, não sei essa. Porque isso aqui é a confirmação do que eu preciso falar para você. Eu não posso ficar aqui perdendo tempo para falar algo, para encher os teus olhos de alegria e teu coração e continuar com a sua alma sem se libertar. Ai do pastor inútil. Como você se sente, pastor? Você tem amado suas ovelhas mesmo de coração? Aquele amor que Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me ama mesmo? Tu me ama mesmo, Pedro? Se tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Aquele que não ama não conhece a Deus. Se o teu pastor não tem amor de cuidar da sua vida espiritual, ele não tem amor. Porque a Bíblia do Senhor nos diz que ele é um inútil. Porque a pessoa que não ama não conhece a Deus. Não conhece a Deus, tá? Se teu pastor sabe que você está passando prova, está passando dificuldade, ele não vai até o encontro, ele não quer saber o que está acontecendo, ele manda te abandonar, né? Eu conheço casos assim, né? Conheço casos assim. Entendeu, irmãos? Eu conheço casos assim. Ó, não, povo, rebanho meu, não procura mais aqueles irmãos ali, deixa eles pra lá, deixa eles no cantinho. Isso não é de Deus. Porque a Bíblia fala que aquele que não ama não conhece a Deus. Isso não é amor. Isso não é amor. Ai do pastor inútil. Você tem que ser útil, viu, pastor? Você tem que amar. Você tem que compreender. Você tem que aceitar. Você não pode ver a sua ovelha somente como uma cédula de dinheiro, não. Porque essas ovelhas aí foram pagas com preço de sangue inocente. E não sou eu que está falando aqui, é a palavra de Deus que está falando. Essas almas aí, elas custaram sangue ali na cruz do Calvário. E você dará conta, se você não se arrepender, se você não for lá de novo e arrebanhar aquela ovelha, ela pode estar morrendo, ela pode estar gemendo e você está aí de braço cruzado? Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Quantos que têm abandonado o rebanho, né? O rebanho só serve para ele enquanto está produzindo. Parou de produzir, se o lobo entrou, ele não está nem aí. Ele pula fora. Tá? Se você está num lugar onde não tem o amor de Deus sincero no coração daquele que está na frente de um trabalho, abre o teu olho enquanto é tempo. Abre o teu olho enquanto é tempo! Porque nosso Deus não está de brincadeira. Ai do pastor inútil que abandona o seu rebanho. Sabe o que vai acontecer contigo, inútil? Se você não se voltar para o Senhor, não se arrepender dos seus maus caminhos, não buscar as ovelhas perdidas que estão por aí, que já tiveram aí sob o seu braço, que você aparentemente cuidava, mas você só gostava da lã dela, da gordura dela para você comer, né? Do valor que ela te rendia. Sabe o que vai acontecer com você, o inútil? Porque não tem outra palavra para falar, não. Eu falo isso, serve para mim também. Louvado seja Deus. A espada cairá sobre o seu braço. O que significa o braço? O braço é onde tem a sua força, é onde você precisa para agir, né? Para trabalhar, para comer. A espada do Senhor cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Olha que o olho direito é o olho que a gente precisa mais para nos guiar, para a gente poder observar, ver as coisas. O seu braço completamente se secará. Não sou eu que estou falando isso, não. É a palavra de Deus, tá? Cuidado, hein? Pode aparecer com o seu braço seco aí, não sei não, hein? Se secará. E o seu olho direito completamente se escurecerá. Vai ficar cego, braço ressecado,
Sabe por quê? Porque não quis estender assim, ó, para ajudar a ovelha que está lá caída, prestes a morrer, de pendurada, só tá a patinha dela assim, ó, segurando, lá na beira do abismo, já tá quase caindo, e ela tá lá gemendo, ela tá lá chorando, ela tá quase morrendo, e você não faz nada. Mas Jesus está vendo tudo isso. O nosso Senhor está vendo tudo isso. E vocês, ovelhas do Senhor, busquem a Deus, orem ao Senhor, busquem a comunhão com Ele. Se você não vê amor em alguém, essa pessoa não ama a Deus. O Senhor nem conhece ela ou ele. Porque aquele que não ama não conhece a Deus. Ele pode ter toda a ciência, toda a sabedoria do mundo. Ele pode ter todos os certificados ou curso que esse mundo pode oferecer. Se ele não tiver amor pela sua vida, você está no lugar errado. Eu falo a verdade para você, não vou falar outra coisa não. Busque a Deus, procure o Senhor, peça orientação, porque Jesus está voltando. E Ele não vai tardar para buscar a sua igreja. Tem muitas pessoas aí que foram cortadas, mas não foi o Senhor que cortou não, para dar mais fruto não. Foi o próprio homem que cortou sem dó, sem piedade. Para mim terminar essa manhã, eu quero dizer uma coisa para vocês que marcou a nossa vida aqui, uma coisa simples, mas que muda a vida da gente. Quando a gente mudou para aqui, para essa casa, aqui em Peruíbe, tinha uma árvore grande de maracujá roxo. Meu esposo gostava tanto daquela árvore de maracujá que é atrás da minha casa. Naquela época a gente passava uma aprovação muito grande aqui. Não que a gente está no Mar de Rosa, a gente está remando ainda, mas nós vamos chegar no Porto Seguro. Aquele pezinho de maracujá, muitas das vezes nos deu um suco de maracujá. Às vezes a gente queria tomar um suco. Às vezes a gente queria tomar um refrigerantezinho. E a gente não tinha nem um pó de café para tomar um café. Meu esposo ia lá, pegava aqueles maracujazinhos lá, aqueles maracujazinhos roxos. E a gente fazia um suco e tomava. Que delícia, que alegria, uma coisinha tão simples. Gente, aquilo era uma alegria. De repente, veio uma pessoa para cuidar ali daquele quintal. E o que ele fez? Sem dó, sem piedade, ele passou o cerol e tudo, ele foi cortando tudo, limpando tudo e cortou o pezinho do maracujá. Quem sabe você estava produzindo, você estava dando fruto, mas você, foi cortado brutalmente. Eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que o homem tenha te cortado, Jesus está te vendo na manhã desse dia. Aleluia! Ele está vendo aquilo que o homem não vê, porque te cortaram. Estão achando e pensando assim: agora morreu, dali não vai sair mais nada, não vai dar mais fruto. Mas o Senhor teu Deus, Ele te olha e te vê e te diz que aí dentro ainda existe vida. Louvado seja Deus. A vida que quiseram lhe tirar, Ele vai começar a restituir. Porque quando o homem estiver achando que você está morto, aleluia, seus brotos vão começar a sair aí nesse tronco. Louvado seja Deus. E você vai produzir novamente para a glória de Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês nesse dia de hoje. Eu não estou aqui para aparecer, porque nem posso, nem tenho para isso. Sou uma pessoa simples, humilde, serva do Senhor, que tem passado por muitos momentos difíceis nessa vida, mas não tenho desistido da minha cruz, porque meu esposo tem algo para falar, porque o meu compromisso é com o Senhor Jesus. Eu sei muito bem o que é fazer a obra de Deus sem amor, tá, meu filho? Minha filha, eu digo isso que talvez tenha pessoas aí abaixo da minha idade. Eu sei muito bem o que é. Se você quiser saber o que é fazer a obra de Deus sem amor, o resultado pode ser muito drástico. E espero que você acorde enquanto é tempo, viu? E espero que você vá atrás da sua ovelha perdida, ainda hoje. Espero que você esqueça de ver uma cédula na cara dela e ver ela como uma ovelha. Ver ela naquele sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário para dar vida a ela. Você vai dar conta naquele dia se você não se arrepender. Tá? Você vai dar conta. O bispo Dark tem uma palavra para dizer. Amém. Glória a Deus. Pode falar, bispo. Antes de
você orar e encerrar a live, né? Amém. Que Deus hoje está dando, Ele me mostrou alimento Alimento. para uma família. Glória Vai a Deus. restituir alimento que está faltando no armário. Louvado seja Deus. Alimento. Outra pessoa, Sim. eu vi um centro cirúrgico, médico, uma operação, mas ele já entrou com providência. Não temas, né? Louvado seja Porque Deus. eu sou contigo, ele disse. Do jeito que entrou, vai sair de lá, em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. É só isso, bicho? E uma outra, não são três. Amém. Eu vi um grande presídio, cheio de grade. Olha aí, Regiane. Olha aí. Quem sabe, hein? Toma Deus posse. está tomando conta. Glória a Deus. Está trabalhando naquele coração. Amém. Na hora certa, Deus. Olha aí, Vai toma dar. posse. Eu creio, hein? São três coisas que eu vi. Eu creio que é pra você isso Então, aí. Não sei, você né? que tem alguém, né, no hospital, Amém. nesse momento, ou que vai passar por uma cirurgia, né? Eu Nos vi, pediram- eu vi os médicos, né? E eu vi um tumor sendo removido. Então, Eu vi, tá? ó, um tumor sendo removido, né? Porque o bispo Dark, ele tá com o propósito de Deus, por isso que ele ainda não apareceu aqui, tá? Mas ele tem o dom da revelação, né? Ele tem o dom da visão, ele ouve as coisas, ele vê as coisas de Deus. E enquanto a gente estava aqui ministrando essa simples palavra, né? Ele viu que o Senhor vai enviar alimento na casa de uma família que está necessitada, que está precisando do alimento. Creia, não desista, não larga a sua cruz, porque o teu socorro está chegando aí, em nome de Jesus, tá? Teu socorro está chegando, um livramento aí, Deus vai dar cura para alguém que está no hospital, o Senhor vai arrancar um tumor. Se você crê, toma posse da vitória, tá? E uma pessoa que está no presídio, Deus está cuidando dela lá, Deus está guardando ela lá e está trabalhando no coração dela. Louvado seja Deus. Se você crê, toma posse da vitória. Nós não estamos aqui, né, para aparecer, nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém? Vou orar para nós terminarmos em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus e amado Pai, muito obrigado pelo Senhor ter se feito presente aqui, Deus. Eu pude sentir a Tua presença aqui, Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não existe lugar para o Senhor manifestar a Tua presença, Pai, a Tua glória. Depende, meu Pai amado, daquele que está ali invocando o Teu santo nome, esteja, meu Senhor, de coração, Pai, em verdade, Deus, em espírito, Pai. Muito obrigado, porque hoje eu senti a confirmação do Espírito Santo, Deus. Eu senti que o Senhor está falando com alguém aí do outro lado, e eu te louvo por isso. Eu oro pelos meus irmãos, ó Pai amado, meu Pai querido, ungidos de Deus, ó Pai. Nós queremos que eles abram os olhos enquanto é tempo e vão atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, Pai. Nós pedimos que o Senhor nesse dia manifeste a Tua glória, a Tua graça sobre nossas vidas, nos estende as Suas mãos e abre as portas, ó Deus, porque nós precisamos passar. Abençoa cada um que nessa hora está ouvindo, meu Pai, está presente nessa live. Aqueles que vão ouvir também, que sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, mandar beijo e abraço para os nossos irmãos, para os nossos familiares, nossas sobrinhas aqui de São Paulo, a Luana, a minha filhota que eu Maria amo Benedita muito, de a Souza, Dona Maria Benedita amo. de Souza, o Sebastião, enfim, toda a parenteada do estudar, Candina de a Souza, Candina de José Souza, Alves Ferreira, o José Alves, o Vanilton. Demerson, é muito grande a família, tá? Muito grande. Eu nem vou falar o nome da minha, porque a minha também é muito É grande, tanto. né? É muito grande. Quero mandar um abraço carinhoso para minha mãezinha Tereza, lá em Teresópolis, para meus irmãos ali, minhas sobrinhas e Valmir, sobrinhos, Cristiano. né? Para essa galera toda aí, né? Que Deus venha visitar todos vocês, A que Deus Vânia, visite, com a certeza. Vanessa. A Vânia, a doutora Vanessa lá em Teresópolis. Ô, doutora Vanessa, eu vou aí vou ter que aí ver esse consultório abençoado aí, porque eu quero orar nesse consultório aí, em nome de Jesus. A gente tem que brincar um pouquinho, né, irmãos? Olha só, eu quero mandar um alô e um abraço para todos vocês que estão vendo essa live aí, porque eu posso esquecer o nome de alguém pode ficar triste. Rosane, minha irmã, nós estamos orando pela sua tia que está internada aí, né, com suspeita aí de
de Covid, mas nós vamos estar orando, tá? Covid não é nada para Deus. Antes de sair da sua casa, todo dia que você amanhecer o seu dia, abrir seus olhos, já pede ao Senhor, Senhor, me cobre com o teu sangue. Só o sangue de Jesus para nos guardar e nos livrar, tá bom? Não temos data, nem dia, nem horário certo de estar aqui, né? Então ativa o sininho aí, que quando a gente entrar, você vai ficar sabendo, tá? Se você não pegar a gente ao vivo, você vai ver depois. Mas o importante aqui é Deus testificar no seu coração. Amém? Até a próxima. Tchau. Fiquem todos com Deus.